voltou! 19 horas agora. Lise, bem-vinda! Que delícia que vai ser esse papo contigo. Isso tá aqui também, muito bom mesmo. Então, pessoal, a ideia de fazer um papo com a Lisiane Menezes, na realidade, eu bebo de muitas fontes do autoconhecimento há bastante tempo, seja da área científica do paradigma cartesiano, ou seja, da área científica da antiguidade. E a astrologia é uma dessas áreas do conhecimento. E sabe, Liz, eu sempre, desde pequena, eu pensei, poxa, se os astros influenciam na natureza, como, por exemplo, a Lua influencia nas marés, por que que a gente não vai ser impactado, né, pelo universo como um todo? E já diziam os antigos gregos, né? O conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então existe uma sincronicidade entre quem somos e o que está no universo e vice-versa. A Lisiane, pessoal, é uma profissional extraordinária, assim, vocês vão ver no nosso papo, é uma mulher assim com... Eu quero que tu te apresente um pouquinho, né, Liz, na tua trajetória de carreira, antes da gente começar o nosso papo. Eu fiz questão de realmente te convidar para esse bate-papo, porque eu sei o quanto a astrologia pode nos auxiliar numa visão mais sistêmica sobre tudo que nós estamos vivendo hoje. Então, primeiro, Liz, obrigada por estar aqui comigo, né, nesse canal, nesse papo, e falar um pouquinho quem tu és, o trabalho que tu desenvolves, e já emendar no tema da astrologia. O que que é isso? Delícia, é muito bom estar contigo, né? Então eu tenho assim a honra de te ter como amiga, como coach, como mentora, como inspiração. Acho que como muitos que estão aqui, né, também com essa mesma característica que nos une, né? E eu gosto de apresentar falando que eu sou uma pessoa que gosta de compartilhar as coisas legais que eu vou descobrindo, né? Então, assim, eu vou descobrindo coisas no percurso e vou dividindo com as pessoas, né? Então, a minha formação, ela é extremamente sistêmica, vamos pensar assim, né? Porque eu venho de uma graduação em comunicação, onde eu trabalhei muito tempo, muitos anos, inclusive. Depois eu passei pela administração, passei pela engenharia, enfim, fui fazendo um percurso porque para mim isso é importante, né? Eu acho Uhum. que isso é uma das coisas assim que eu acredito também, né? Que nós estamos entrando numa era onde o ser é muito importante. E para ser, nós temos que sair um pouquinho da ideia do eu sou, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, né? Então, Uhum. isso fala um pouco aí do meu percurso. Mas hoje eu atuo como terapeuta, trabalho como facilitadora de grupos também, com mindfulness mais recentemente, né? Trouxe essa bagagem, então, aí para dentro do meu percurso e vou dividindo com as pessoas, né? Saí de um mundo corporativo, onde nós nos conhecemos, inclusive, né? Uhum. Então, a trajetória corporativa, é um diálogo, um discurso que foi meu por muito tempo, mas sempre tive do meu lado esse saber metafísico, essa conexão com a natureza, essa conexão com algo que estava além. E isso foi cada vez mais, acho que aflorando, sabe? Foi aflorando, aflorando, aflorando. Então, a astrologia trazendo um pouquinho, né, algo acho que muito milenar e, enfim, a origem histórica pode ser atribuída a muitas fontes, mas ela é, acima de tudo, aquilo que nos conecta com o céu e a terra, com o que está fora e o que está dentro. Então, mesmo os povos nômades, eles já buscavam isso. Então, a gente está falando de algo e Não é humano. então, assim, cada pessoa, cada linha, porque a astrologia também tem muitas linhas de estudo, né? Você pode criar, isso foi, sei lá, por volta de 1000 antes de Cristo, ou o que for. Enfim, mas vai depender muito mais da linha, né? Se a gente está buscando aqui a origem é a nossa. É basicamente a nossa, né? Desde os tempos de Atlântida, Lemúria, para quem converge com esse pensamento, né? Enfim. Então, tem coisas aí atrás disso, né? Mas ela vem justamente sistematizar esses encontros com as estações do ano, com a natureza, com a gente mesmo, né? Porque que em alguns momentos a gente se recolhe, porque que em alguns momentos a gente se expande. Então, tudo isso está dentro dessa leitura, né? E ela tem muitos códigos, né? Você pode Uhum. buscar
muitas linguagens ainda dentro dela também, né? Então ela é bem ampla nesse sentido. E só compartilhando aqui, Liz, bastante gente já entrou desde que a gente começou, né, o nosso papo. E assim, pessoal, é uma área que eu estou compartilhando aqui com vocês. Eu bebo há bastante tempo dessa fonte, como estudiosa, como discípula, como cliente. E a Liz é uma das minhas terapeutas desse percurso também. E é um conhecimento riquíssimo, extraordinário, que auxilia muito a tomada de decisão, né? E traz uma paz interior. E por que eu gosto de compartilhar isso? Que um novo mundo que a gente está entrando é a conexão entre, sim, aquilo que é hard, aquilo que é ciência, aquilo que é técnico, e todo esse conhecimento ancestral da humanidade. E aqui é conectar muito também o masculino com o feminino, né? O feminino tem muito essa conexão com o planeta, com as nossas conexões maiores com o universo. E o que tu vê disso, Liz? Assim, as pessoas estão mais abertas para essas temáticas? Como é que tu tens visto isso? Eu concordo, assim, plenamente, né? É claro que ainda vejo que é uma área onde eu vejo mais mulheres do que homens, né? Eu acho que Concordo. é algo importante da gente delinear, embora eu conheça homens muito importantes nessa área, né? Então, quando o Uhum. masculino ele realmente tem uma propriedade muito grande, né, nesse trabalho. Agora, é um grande movimento, né? Eu acho que todas as vezes que nós não vamos longe, a gente não precisa ir muito para história, mas a gente mesmo, né? Quando a gente se sente um pouco perdido ou com alguma situação de um trauma, uma crise, para onde você recorre? Dificilmente você vai recorrer para estatística, né? Você vai recorrer para aquilo que está fora, né? Então, vai recorrer para algo que, nossa, mas e aí? O que que aconteceu? E eu recebo muito, eu tenho assim uma característica de, não digo de clientes, eu chamo de amigos, porque a grande maioria é isso, né? De pessoas que me buscam nesse momento que ela não entende mais o percurso dela, que ela não entende mais o que aconteceu, porque ela já foi a tudo que ela poderia ir, já buscou todos os caminhos e aquilo ainda está ali, né? Aquela interrogação, aquela falta, né, de um sentido, ou de encontrar alguma coisa. Então, eu costumo dizer que eu atendo muito cético, né, e eu adoro, é um perfil que eu adoro trabalhar, né, porque eu acho que eu fiz o percurso do cético, né, talvez por isso eu Sim. também tenha. E é apaixonante, porque você vê uma pessoa se abrindo, depois de todas as suas convicções, a algo que tem, sim, uma matemática e um fundamento muito grande, senão eu acredito que não teria sobrevivido a todas, né, de uma maneira oral, às vezes até de uma maneira meio, olha, não fala muito sobre isso, não fala muito alto, né, sobre isso. Uhum. Não, a gurizada, faixa etária de 20, 25 anos, eles amam, isso explodiu, né? Então, assim, é Uhum. muito maior, né? Então, assim, de buscar, por meio dos arquétipos, um olhar para o humano, né? E ir Perfeito. trazendo integrado com a tua identidade, com o teu caminhar, né? É interessante você ver um arquétipo de uma pessoa, por exemplo, do Brasil, com outro que mora, né, na China, na Itália, onde for, e você se conecta por meio desse arquétipo. É muito Uhum. interessante. É. E o que é muito lindo, eu tenho falado sobre isso há muito tempo, a gente troca muitas ideias, né, Lizzie, que a gente está vivendo um momento de um novo renascimento, né? Então é tanta tecnologia para resgatar o humano integral. E a astrologia, ela é um conhecimento que a gente precisa reintegrar, assim como tantos outros da antiguidade. Porque, gente, eu tenho dito isso, acho que em todas as lives, os clássicos já disseram tudo. Se a gente, quando viaja, visita os templos da antiguidade e vê esses arquétipos, né, da astrologia, inclusive em todos esses ambientes. Então, isso mostra que os antigos tinham formas de entender a vida, a natureza e a si mesmos relacionados com o todo. E a gente precisa se conectar de novo com isso, porque esse fenômeno que a gente vive, né, Elis, que agora já entrando neste novo ano, eu quero muita consultoria agora, né, que tu pudesse trazer para o pessoal que está aqui. Esse momento que a gente vive em termos global, não podemos dizer que é só o fenômeno material. Existe uma metafísica, ou seja, para além do fenômeno do vírus, existe uma metafísica, além do físico. O que a astrologia pode nos falar a respeito desta metafísica?
E eu concordo, né? Vou falar um pouco sobre isso, mas eu quero também falar um pouco sobre essa ideia, né? De que tudo tem uma conexão, tudo está conectado. E para todos os que estão ouvindo, vendo, né? Mesmo que tu tenha, assim, qualquer relação de, ai, não sei, não confio, não gosto, não é isso, não sei, né? Aquela coisa. Procura alguém que bate o teu olhar, então, com essa pessoa e que tem esse percurso, que tem esse diálogo, né? Porque você vai descobrir, assim, que tem muitas formas de olhar para ela. E que talvez você está olhando só por um lado da astrologia e você vai rançar com qualquer pessoa, como eu digo, que te colocar rótulo, entende? Então, aonde Uhum. você né, fechou, tornou ela algo míope, tornou ela algo pequeno. Então, a gente está falando aqui de algo que integra, algo que expande, algo que transcende, né? Então, dentro dessa ideia de transcendência, né, a abordagem que eu uso para fazer as leituras e para poder, então, fazer essa conexão, nós usamos a linguagem alquímica, né? Eu faço parte de uma escola que trabalha essa linha. E o que é alquímico? Quando a gente fala isso, parece aquela coisa meio wow, bottles. Aí, não, não, não. Então, assim, também tem um pouco disso, né? Mas, enfim, não é mais só isso, né? Então, a alquímica também é a gente olhar o ser integral, é ver a pessoa onde ela está. Eu não querer olhar para o meu cliente, enfim, para a pessoa que está ali comigo, querendo levar ela para um lugar que é muito distante da vida dela, do cotidiano dela. Então, eu trabalho com essa linha porque ela engaja, ela traz o teu corpo para o presente e ela também vai para o teu trabalho, ela vai para a tua família, ela vai para o que está acontecendo no teu dia a dia. Então ela te auxilia numa tomada de decisão. Sem ser uma coisa assim, nossa, você não vai entrar no meu consultório, já vou aproveitar e falar, é uma coisa que eu sempre falo, né? E vai encontrar uma sala, eu de turbante, aquela coisa assim, muito. Não. Vocês não vão encontrar isso comigo, entendeu? Mas vai encontrar a resposta prática. Então, aqui é o caminho também de você estar trabalhando a astrologia aqui no contemporâneo, entendendo o que nesse contemporâneo e se engajando nisso, né? Então, a astrologia ela vem fazendo esse percurso e na alquimia a gente junta. Então, junta uma ideia de você olhar para o corpo, de olhar para frente, sim, para alguma coisa que está vindo na tua direção. É como se fosse um GPS, né? Eu acho que é uma boa metáfora. Lizzie, eu quero só fazer uma consideração depois dessa tua fala. É muito lindo, né? Porque a alquimia são todos termos de novo da antiguidade, né? A gente só está resgatando um conhecimento ancestral extraordinário. E tem várias mulheres incríveis que eu já vi que estão aqui conosco. A maior parte eu estou vendo que são mulheres, tem muitos homens também. Obrigada, menina, a gente precisa de mais homens conectados com esse tipo de conhecimento. Por que que eu falo isso, Lizzie? Porque nós, mulheres fortes, em cargos de liderança, de gestão, precisamos começar a nos empoderar que a gente também acesse esse tipo de conhecimento. Por quê? Porque a nossa tomada de decisão, ela é obviamente racional, é estratégica, é científica, todavia, a nossa intuição ela é totalmente importante para esse processo. A gente tem que começar a falar sobre isso, porque esse é um novo mundo. É resgatar o humano integral, é mostrar que a gente pode decidir de outras formas. Né, Lizzie? Então, queria só encorajar todas as mulheres que estão aqui, que eu sei que adoram, e que às vezes não falam, né? Sim, eu super concordo, né? Porque por isso que eu falando dos céticos, né? Porque quando eu vejo uma cética chegou, ou um cético, né? Enfim, eu sei que ali tem uma, né, uma porta que eu abro e que, nossa, muitas pessoas vão ser impactadas, né? Porque aquela pessoa se abriu. Então, assim, eu encorajo também e acredito que é muito importante a gente reconhecer isso, não como uma coisa, né? Eu faço muito esse papel educativo, né? De falar sobre isso. Então, não é algo das previsões que vai delinear. Uhum. Gente, é GPS. GPS não diz buraco, não diz se tu vai, entende? Cair na primeira esquina ali, a rua não existe mais. Quem é que nunca entrou, né, num percurso de GPS e se encontrou com algo diferente? A astrologia é a mesma coisa. Ela vai te mostrar um percurso, mas ela não vai definir, né? Ela Uhum. encomenda, mas o livre-arbítrio é teu. Né? É a tua essência que vai falar com aquilo que está sendo colocado ali. Posso dizer da minha experiência, assim, Liz, o que que eu percebo no trabalho contigo, né, com astrologia alquímica? Que tu entende o mapa do ano. Beleza, esse aqui é o cenário, esse é o plano estratégico do ano.
especialmente do meu ano dentro desse contexto, né, universo. Ok, quando as coisas começam a acontecer, as fichas começam a cair. Ok, é isso aqui, é isso aqui. Mas não é a tomada de decisão só em base ao mapa, não é isso. É que fica tudo mais claro. Aí agora já entrando na próxima pergunta, quando eu fiz o meu último trabalho, leitura de mapa com a Liz, e foi em setembro do ano passado, né, porque era o meu ano astral, porque meu aniversário é setembro. E esse seria o ano Sol, né, esse ano que nós estamos vivendo, 2020, ano de encontrar propósito. Quando começou essa coisa toda do fenômeno da pandemia, eu entendi na hora, ok, tá aqui. Tem um Uhum. sinal das pessoas de uma revolução de reconexão consigo. E só um fenômeno global deste nível para a gente poder realmente se reconectar. O que tu podes falar para a gente sobre esse ano 2020, o ano Sol, Liz? O que significa? Pela astrologia, nós temos ciclos que são de 36 anos, que tem um regente, vamos dizer assim, né? Um coordenador, um gestor, né? Um CEO, e nós vamos ter um a cada ano. Na astrologia, os anos viram no dia 20 de março, então já percebe que ele vira um pouquinho diferente do gregoriano, ele vira com a natureza, né? Uau! Vira com o movimento da natureza, quando muda, né, a natureza. Então, não é já aquela ideia do final do ano, do gregoriano. Então, ele já nos convida a olhar a vida de um outro modo. Quando ele começa esse percurso, ele vai navegando. Então, assim, é um ano que vai navegando com aquele regente daquele ciclo, e também com as coisas que vão convergir com você. Então, existe um mapa que é o teu de nascimento, Uhum. não muda. Esse mapa vai com você até o teu último suspiro. E tem aquele que é o do ano, que é teu também. Então, ele é como se fosse uma escada, que a cada ano vai mudando e a gente vai, então, andando um degrauzinho, né? Então, quando virou o 2020, eu acompanho isso, e isso é a minha vida, né? Faz parte do meu modo de viver, de operar, enfim. Desde o ano passado, já se previa, assim, que essa virada ia ser intensa, né? Então, assim, é claro que tem colegas, como eu acho que em muitas profissões, que são mais terroristas e fazem Uhum. aquela coisa alarmista que a gente sabe como é, e tem aqueles mais otimistas. E tem aquelas visões que eu costumo dizer que é mais a minha, né? Que é mais pé no chão e dizer, olha, vai acontecer algo grande. A gente só não sabe muito bem o que é. Mas existia um efeito da natureza, uma conjunção, ou seja, um alinhamento de planetas, que era uma coisa que, nossa, mais de 200 anos não existia, né? Então, o que isso representa? Se há mais de 200 anos isso não Uau. acontece, tem uma razão, né? Então, assim, que é muito maior do que nós. E cada ano vai sendo regido por um astro ou um luminar, que é no caso o Sol, porque ele vai te trazendo uma força, é como se fosse uma engrenagem, entende? Que vai te trazendo algo novo. Quando a gente olha só para o número, para quem gosta de número, quem vê número igual aqui, né? Que eu sei que às vezes o pessoal me pergunta, eu vejo número igual, não sei o quê. Enfim, só de olhar 2020, você já olha para um número diferente de 2019. Ele já passa Uhum. tão diferente, né? Para vocês já olham, dois, igual, né? Enfim, tem algo aqui. E ser regido pelo Sol, se a gente olhar só para o movimento da natureza, você ser regido por algo que a Terra, não sei se vocês já viram a imagem, mas ela é uma coisa desse tamanho, né? Isso aqui, perto do Sol, né? A grandeza que o Sol tem perto dele. Então, é previsto algo muito grandioso, né? Algo de um fenômeno muito grande. Então, algumas pessoas diziam que ia ser um cataclisma, que ia ter várias questões, que as pessoas iam se expandir demais, que poderia vir o ego, né? Pensando numa forma literal em cima do sol, né? Pensando de uma maneira mais literal. E para mim, eu sentia assim, gente, vai vir alguma coisa que vai fazer com que as pessoas tenham que ser mais criativas. Porque o sol, ele tem essa ideia de criar. Né? Nós não criamos, na natureza nada cria se não tiver o sol, né? Precisa do calor, precisa dessa energia, precisa dessa luz. Então, assim, a palavra que sempre me vem, né, quando eu pensava em ano do sol, era a ideia de criar, criação, idade, né? E tu sabe porque em muitos momentos eu falei isso para você, olha, você vai ter que ser criativa, vai acontecer isso. Nananana. Então, criar, criatividade. Nós temos muita crença sobre essa palavra. Ela é uma palavra que nos
lugares, às vezes, estranhos dentro de nós, né? E eu acho que, ou às vezes que a gente acha até que sabe lidar com isso, né? Mas não tem, muitas vezes, uma direção clara sobre o que é criatividade, aonde que isso entra na tua vida. Então, um ano regido por esse planeta, por esse luminar, enfim, enorme, ele te mostra o quanto que tu és grande, o quanto que tu tens luz, mas tu também tem muita sombra, né? E isso vai claro. Então, assim, quando a gente se olha, te olha numa sombra, projeta uma sombra tua, né? Com a luz do sol, você vai ver que muitas vezes a sombra é maior, inclusive, do que está sendo mostrado ali. E é necessário esse movimento, porque um faixinho pequenininho de luz abre muito numa escuridão, você enxerga muito com isso. Então, essa ideia da luz aqui, do criar, né, é também um renascer, né? Se a gente vai para uma outra sabedoria, que eu gosto muito, né, que não conhece, que é a sabedoria dos oráculos e dos tarôs. Quando a gente olha um arcano, que é uma representação arquetípica, né, enfim, por meio de uma imagem, ele vai falar do arquétipo do sol como uma criança. Muitos arcanos vão mostrar o sol como uma criança, né? Segurando o sol. Então, isso nos leva muito, assim, né, Soraya, na minha visão, para as nossas crianças, para as crianças que nós fomos, para as crianças que a gente foi, entendeu? E o que a gente pensa sobre isso, né? Como que foi a minha infância em termos de criar, o quanto que eu fui estimulado, quanto que eu não fui, quanto que eu gosto disso, né? Quanto que eu gosto de um pouco desse caos, né? Que a criatividade nos leva para esse lugar. Então, é um ano que já se sabia que poderia trazer essas nuances, mas obviamente que ele mexeu muito na questão saúde, né? Então, trouxe uma ideia associada, ou uma ferramenta, não sei dizer, né? Às vezes as pessoas me perguntam, mas tu sabe quando é que isso vai acabar? Eu digo, gente, olha só, não é a coisa, não é matemática desse jeito, mas a gente tem uma ideia, né, de que realmente estar limitando talvez a ideia das relações físicas, né, tem algo a ver com isso. É como se fosse preciso reaprender a se cuidar, reaprender a se relacionar, sabe? Então, eu tenho, nas minhas reflexões, nas últimas semanas, assim, me vem muita imagem da criança, me vem muita imagem, sabe, nesse sentido. E eu atendo muita criança ferida, e eu fui uma criança muito ferida. Então, isso traz muita cura, sabe, para nós nesse sentido também. Então, é um pouco disso, sabe, que eu sinto, assim, que vem com ele. Vem a expansão, vem o esplendor, mas vem a criança. Uau. Então, tem aquela coisa de bater o pezinho quando eu não gosto do barulho do vizinho. Eu faço isso. Não quero, não gosto, não quero comer essa comida junto com vocês, não quero dormir todo mundo junto, não aceito essa louça suja. Então, começou a vir, né? Começa a vir, né? No campo corporativo, eu fui gestora de time há muito tempo, né? Eu hoje não sou, mas eu imagino, assim, muita criança, você deve estar cuidando de muita criança, que meu cabinho não está funcionando, porque a minha rede não entrou não sei o quê, porque você não me copiou no e-mail, sabe? Como se fossem coisas, sintomas, rejeições, que é da criança. A tecnologia ela só está mostrando que talvez assim aquilo estava latente, aquilo estava ali, entendeu? Então você precisa tratar disso, né? Então ele é um ano que trata de todas essas questões e vem sim muitas relações familiares. No final do ano passado eu coloquei fiz uma palestra no Easy Office, né? E eu me lembro que eu falei muito disso, né? Que quem trabalhava com relações familiares ia ganhar muito dinheiro em 2020, né? Eu falei isso. Quem trabalha com relações familiares vai ganhar muito dinheiro. Vamos ver vocês. Quem me ouviu lembra porque eu falei isso no final do ano passado. Por quê? Cada ano, dependendo da cidade onde você está,
muda também a dinâmica do que vai estar sendo passado naquela latitude e longitude, né? Aqui onde a gente está, Brasil, claro que tem algumas diferenças, né? São Paulo, Salvador e Porto Alegre, por exemplo, onde eu estou agora, né? Mas aqui, específico, né? Nossa região, Rio Grande do Sul, ela está muito ainda. Eu acho que é o terceiro ano que eu falo isso, né? Que as relações familiares continuam sendo trabalhadas, né? Muito fortemente. Fortemente, né? O mapa é tenso nessa área aqui sempre, né? Então, há muito que vem da ancestralidade que se une, né, com esse processo agora para curar, para criar novas coisas, né? Para criar novos negócios, novas empresas, novas formas da gente se relacionar. É um pouco do que eu percebo, né, assim, de um primeiro movimento. Eu acho que a gente está recém no primeiro movimento. Porque no dia 20 de março, que foi agora, né? Amanhã é lua nova, né? Eu acompanho muitos ciclos de lua, né? Amanhã vem a primeira lua nova, né, gente? Depois da pandemia, né? A última foi a que nos trouxe o movimento de reclusão, né? Então, é assim a segunda. O segundo ciclo do ano do sol começa amanhã, entende? Uau. Então, só viveu o primeiro. Uhum. Tem aí. E aí vem uma coisa que eu tenho falado muito, já falei para ti, falo, né, para meus clientes em geral, nós estamos numa maratona, gente. Não adianta a gente querer sair correndo, todo mundo super produtivo, muitas coisas, muito tananana, enfim, porque você vai vomitar. Eu digo ali na frente, né? Se tá acostumado a correr, tu vai cair e vai vomitar aqui na frente. Então é importante nutrir-se do que vai te fazer bem, do que tá te fazendo bem, do que é bom para ti, do que nutre a tua alma, né? E aí, claro, eu tenho recebido muitas pessoas que nunca fizeram mapa, tá? Nas últimas semanas, me buscando para fazer mapa. E eu achei muito interessante, porque realmente, né, aquilo que eu falei no início, quando entra uma coisa que a gente não entende, o metafísico, ele se torna um caminho, né? Então, mas então tem alguma coisa que eu não estou entendendo. O que é isso, né? E aí os mapas contribuem muito para você fazer esse entendimento, né? Aonde está o teu sol no mapa, como que isso se relaciona com esse sol que está então lá fora, né? Quais são os teus potenciais, os teus desafios, né? Eu trouxe, né? Quem me conhece sabe que eu adoro mostrar, e a Soraya vai curtir, porque, né? Nós somos bem professorinhas, né? Então, assim, né, para aula, a gente separa, faz coisas bonitinhas, né? A gente gosta dessas coisas todas organizadas. Metódicas. A gente tem uns aspectos em comum nos nossos mapas. Então, aqui, assim, essa é uma estrutura, né? Para quem nunca viu um mapa, ele tem essa estrutura. Esse é o mapa do ano aqui do Sol, né? Então, assim, o que ele nos mostra, assim, também, aspectos, né? Já que a senhora faz uma consultoria, mostra um pouco, né? Então, o que está em alta? O que vai nos trazer coisas boas esse ano, que vai nos desafiar, né? Então, o Sol, esse ano, ele está na casa da expressão. E percebam, em dezembro, nós estamos agora, o que nós estamos vivendo? Se a gente pular aqui agora, deve ter umas 25 lives, eu acho, simultâneas aqui, né? Dentro do meu Instagram, deve ter umas 25, né? Então, o que isso representa, né? Linguagem, e é maravilhoso que todos tenham algo a dizer. Eu não tenho nenhum problema com isso. Pode ficar 50 lives ali nas bolinhas, eu não me irrito com isso. Entende? Eu acho que todo mundo que puder ter algo para dizer, para contribuir, para expressar, esse é o momento, né? Você colocar a sua imagem, a sua força, a sua inteligência, aquilo que você sabe, né? Se aprimorar, estudar, né? Aprender coisas novas, não querer fazer mais do mesmo, né? Tenho falado muito isso para cliente. Isso não é um ano para você ficar fazendo mais do mesmo. Eu estudo economia, então eu vou aprofundar na economia. Não, olha só, o que tem além? O que te levou antes de você estudar economia a ser quem você é? E aí, quem sabe ali, naqueles passos atrás, a gente consiga, né, buscar mais alguma coisa interessante para complementar para quem você é, enfim. Então, as relações interpessoais é um outro tema, né? Relações homem-mulher, mãe-filho,
familiares, parcerias, sócios, né? Eu imagino que tem várias pessoas, talvez, que vão conjugar com isso que eu vou falar agora, mas é um ano de muitos desafios, com sócios, com parceiros, com familiares, com pessoas próximas. Mas você vai ter muita oportunidade de sair muito melhor disso. De mostrar a tua vulnerabilidade, de mostrar o quanto que isso é importante também, que o outro te compreenda, que você não fique sentadinho lá no pedestal só do eu sei, né? É dizer, olha, eu não sei, não entendi. E aqui a gente está falando do autêntico, que está muito forte esse ano. E eu trouxe para várias pessoas essa expressão que eu vou dizer agora. Se você tem um segredo, cuida bem dele, porque esse ano vai aparecer. Então, assim... Um segredo, isso, um segredo. Se você tem um segredo que não quer que ninguém saiba, eu acho bem legal que você comece, então, a não falar mais nisso, não pensar nisso, não te envolver mais com isso, porque é um ano que o autêntico vai vir muito à tona. E isso vale para tudo, tá? Isso vai valer para tudo, para todas as relações, para como você gerencia a sua empresa, se aquilo que, né, o produto, o serviço que tu vende, se tu gosta, se tu não gosta, faz só porque, né, é sol, é o ano do sol. Se tu tá fazendo aquilo e não tem conexão com o teu ser, vai aparecer, o outro vai ver, porque o outro também está sendo regido pelo sol. Ele vai te enxergar, ele vai ver que aquilo ali não tem sentido, não tem coerência, é fake, né? Como o pessoal gosta de dizer, é fake, né? Então, que isso vai ficar muito evidente. E a questão espiritualidade, aqui é uma linha tênue, né? Também eu gosto de trazer, né? Assim, a espiritualidade como algo não religioso, né? Então, assim, até porque eu navego em tudo, eu gosto de tudo também, bebo um pouco de cada coisa, mas você transcender essa percepção de que você é um ser só, isolado no mundo, né? É sobre isso que eu quero trazer. Então, assim, é essa espiritualidade que conecta. Então, assim, que tem esse senso de comunidade, um senso autêntico, genuíno, né? De rede, de comunidade, de você se amparar. Ou como até tem uma expressão que se usa, né, no budismo, a sangha, né? Então, assim, o quanto que isso é importante, né? Você está amparado por uma energia coletiva que tem a ver com como você é, né? Muito como eu vejo a Sonata, por exemplo, né? Eu me vejo na sangha da Sonata em termos corporativos. Que lindo. Acho interessante isso. Uhum. Uau, Liz, assim, eu já anotei, tá? Porque eu sou tua aluna hoje. Egoisticamente eu te chamei para live. Ela pegou o caderninho vermelho, começou a anotar Não é o de Jung, é o de Soraya Schutel, mas tudo bem. esse caderninho, hein? Uh, Deixa eu só compartilhar já alguns insights, só recapitulando, tem muita gente aqui conosco, Lizzie. Assim, tá aparecendo aqui 100, mas com certeza já passaram mais de 200. Todas as minhas lives a gente está tendo pelo menos 500 views, e depois eu baixo e vai para o YouTube. Então, assim, o objetivo é a gente levar o máximo de pessoas essa mensagem, porque ela é humana e eu sei o quanto ajuda. Então, resgate aqui de só uma síntese que tem muita gente entrando, tá? Então, primeiro, o ano Sol é um resgate da nossa criança interior. E eu quero só trazer com exemplos e metáforas para que cada um aqui reflita sobre isso. Eu nasci em Floripa, tu sabes a minha conexão com a natureza, né, Lizzie? É uma coisa impressionante. Para mim está sendo quase insuportável viver num apartamento. E me abro aqui bem vulnerável, esse tem sido um tema que a gente está trabalhando em casa já, e a necessidade de imediatamente, sabe, morar numa casa mais perto da natureza, fazer mais home office. Então, assim, as coisas que são nossas estão vindo tudo à tona, tudo, a luz e a sombra, né? As vontades, os desejos mais íntimos, a reflexão sobre coisas de quem o que era o nosso eu e o que pode se tornar. Então, tudo isso está vindo e parece assim, Lizzie, que a gente não consegue mais controlar nada. Não consegue. Porque essa ideia da criança, né, que eu falei que eu enxergo no sol, a criança ela tem curiosidade, ela não tem controle. Então, assim, o que move, está nos movendo agora é essa curiosidade também. Eu quero experimentar, eu quero dizer como eu quero olhar para isso. Então, as pessoas que estão sofrendo mais são as que estão rígidas, são as que estão endurecidas, querendo, né, Perfeito. de
controle, né? Ali, não, eu estou controlando, eu estou ali, das 8 às 9 eu faço isso, das 10 às 11 eu faço aquilo. Não, eu já mandei, não sei e-mails para o meu Falhou um pouquinho. cliente, né? Ok, Não, porque voltou. Uhum. eu tô cobrando meus clientes, dos meus funcionários, produtividade e tal, né? Gente, Mas assim, você não tem controle nenhum. Ou então pior, como eu ouvi de uma, né, no grupo de mães, que eu tenho uma filha de 8 anos, né? Ai, mas a aula não tá boa, a EAD. Mas, gente, quem garante que a aula era boa quando estava presencial? adorei! Mas pelo menos agora você tá vendo que a aula não era boa. Então, assim, relaxa, olha, eu me lembro que ela ficou com uma cara pra mim, como assim? Eu disse, sim, eu fui professora de EAD, entendeu? O EAD a gente se prepara, no presencial nem sempre, né? Muitas vezes a gente deixa Uhum. presencial. Então, assim, são coisas diferentes, né? Então, quem disse que estava bom antes, né? Larga essa ideia fixa também, assim, que sim, tinha muita coisa boa, mas também tinha muita coisa mascarada, sabe? Uhum. Te abre com uma mente de principiante, que é um dos princípios de mindfulness que eu gosto muito, né? Então, assim, essa mente de principiante, de que você não sabe, de que você não viu ainda, de que isso é novo, de que tá tudo bem, Soraya, tu querer ir para uma casa. Que talvez foi muito legal até o dia 20 de março, tu morar num apartamento, né? Que era legal, pertinho do teu trabalho, tudo bonitinho, mas que hoje isso não faz mais sentido nenhum. Uhum. Tá tudo certo ser assim, né? Então, assim, É. não precisa mais assim desse rigor, né? Dessa coisa de Uhum. tem que ser assim, porque eu planejei a minha vidinha para em agosto eu estar não sei aonde. Relaxa, talvez tu não vai conseguir prever a semana que vem, entende? Então, Uhum. abre, né? O que eu acho que eu mais posso trazer, assim, que eu tenho falado muito é isso. Te abre para essa ideia da criança. Quem Uhum. teve contato, né, com criança, percebe como é que ela está reagindo. Olha como é que ela tá. Quais são as perguntas que ela tá te fazendo? Quais são as coisas que ela tá te dizendo? Como é que ela tá te mostrando o dia? Será que ela tá tão. Tá difícil para ela, né? Algumas mães me disseram, ah, mas não para, fica correndo o tempo todo, é uma loucura. Sim, mas essa loucura é lá na escola igual, é lá na voz, ela ficava igual. Então, assim, você só tá dando de encontro, você tá vendo isso. É só isso. Você tá enxergando. Eu, eu acho que esse é outro ponto, né, Liz? Sendo o ano também que traz à tona a questão das relações, é um ano para a gente olhar e curar isso. A gente está vendo tudo que a gente construiu na nossa vida. Tudo. Porque quantas vezes a gente delega, né, as nossas escolhas para outras pessoas. Então, é o enxergar e aproveitar esse momento. Porque a É, educação na antiguidade, ela era totalmente feita pelas comunidades, não eram delegadas a instituições externas, especialmente das crianças. especialmente. E com quem elas iam, né? Com os anciãos. Né? Anciãos. Colocamos as nossas crianças hoje, né? Muitas vezes. Será que são anciãos? São anciãos do quê, né? Então, eu acho que tem né, essa abertura, né? Quando eu falei de colaborativismo, de rede, de criar, de criança, né? Você vê que tudo isso vai se conectando, né? Isso vai se conectando, isso vai criando. O sol, ele é o regente de um conjunto, de um sistema, né? Então, ele também nos ensina esse sistema, esse senso de comunidade, né? Não fica entrando o planeta toda hora no sistema solar, entendeu? Ele criou ali um sistema e ok. Há poucos anos entrou o Urano, entrou, enfim, tem uma discussão astrológica sobre isso. Mas não fica trocando toda hora também, entendeu? Então isso fala, né, da maneira como a gente olha para as relações que a gente cria, para as comunidades que a gente já pertenceu ou pertence, né? Então, o quanto que você também é fiel, né? O quanto que você nutre, o quanto que você dá, ou você só quer receber, receber, receber. A gente vive uma coisa muito de gratuito, né? De fast food, de precisar consumir, consumir, consumir. O sol, ele nutre, ele cuida, né? Então, tem esse olhar também. Uma outra metáfora que eu gosto de usar é a ideia de que
Ele tá lá, ele acorda, né, num determinado horário do dia, ele se põe num determinado horário do dia, e se tem nuvem, ou o céu tá aberto, ou o que for, que eu digo que são os nossos pensamentos, tá? Eu sempre falo que as nuvens são os nossos pensamentos, ele seguiu o curso dele. Ele estava lá, pleno e disponível. Basta a gente andar de avião que a gente vê que ele está sempre pleno e disponível. Mas o que tem aqui, né, que são os nossos pensamentos, que são essas nuvens, né, que muitas vezes tornam as coisas cinzas, temporais, difíceis, complicadas, né? Eu atribuo as nuvens por quê? Porque elas são formadas de água. E a água é o elemento que fala das nossas emoções, né? Como brilhantemente há poucos dias tu falou sobre a água. Então, por isso que eu digo, né? As nuvens são os nossos pensamentos, onde a gente se cola, onde a gente se perde, né? Onde a gente tira a essência. E a Lua fala muito disso, né? A Lua fala do inconsciente, ela fala das emoções, ela fala do que a gente não vê, né? Então, fala também. Então, é uma dança, né? É uma dança cósmica que está aqui, eu acho, presente ao longo desse ano e ao longo desse momento todo, nós estamos conseguindo olhar algumas coisas que também dançavam ou orbitavam ao teu redor, mas ver, né? Se colocava num lugar de, não, tá tudo funcionando, tá tudo andando, né? Tá tudo andando, tá tudo funcionando. Se tá funcionando, tá bom, né? Se tá funcionando, tá bom. Tá tudo direitinho. Não tava tudo direitinho, entende? Não tava, não tava. Você continuava tomando, Isso. você continuava não ligando para quem você tinha que ligar e ligando muito para quem você não precisava. Então, assim, tem várias coisas, sabe? Que eu sinto que agora, com esse processo, eles vão se alinhando, né? As coisas estão Uhum. tomando. E isso fala com uma parte que tu comentou, que eu quero trazer também. E esse ano, embora seja o ano do Sol, ele traz essa necessidade de equilíbrio do Yin e do Yang, né? Dos nossos dois lados, entende? Então, assim, ele vem nutrir essa relação. Esse Sol, ele não é um Sol imperador, né? Aquela coisa que vem e que coloca uma força ígnea, né? Não, ele vem justamente trazer esse movimento relacional, esse movimento de autenticidade, né? Por isso eu atribuo com essa ideia da criança. Então, Uhum. sim, ele vem trazer o equilíbrio, né? Ele vem buscar esse equilíbrio do Yin e Yang, com Que certeza. lindo. Lizzie, sabes que eu tenho recebido várias mensagens assim de casos de aumento de depressão, são coisas que não se falam, mas casos de suicídio, ok? Enfim, coisas bem graves têm acontecido. Nós que já viemos, enfim, muitas pessoas que já estão num caminho profundo de autoconhecimento, a gente sabe que é nesse momento que o autoconhecimento ajuda a manter uma estabilidade, uma integralidade emocional. E o que que tu poderias dar de conselho para as pessoas que estão aqui nos ouvindo e que depois possam expandir para suas redes? O que que as pessoas podem fazer? Porque muito que eu vejo, né, um dos casos de depressão é talvez excesso de controle, medo, assistir muita TV. Ou seja, o que que tu pode sugerir como dica para ajudar no equilíbrio emocional? Eu sinto assim que, como ele é um ano, né, da criação, e buscar dentro de ti essa verdade, né? Eu acho que o que tu entende por criações, né? Pelas tuas criações. Então, assim, a depressão, ela tem muitos estados dentro da leitura alquímica e dentro da leitura astrológica, né? Imagino que na área médica muito mais, mas é muito mais, assim, uma leitura de que ela tem muitas fontes, mas ela tem uma coisa que é um apego ao passado, apego ao que já foi, né? Apego àquilo que foi. E aí você se melancoliza, você se coloca, se cola ali atrás e fica colado naquela ideia de que aquilo ou foi melhor ou foi pior, talvez, enfim, né? Você fica colado lá. E isso traz informações para o teu corpo físico, para o teu corpo também sutil, né? Para a tua energia, enfim. Então, uma sugestão que eu tenho trazido, né, para muitas pessoas é: olha o teu percurso, mas não te cola no percurso. Então, Uhum. a semana passada eu falei para num grupo, enfim, nos meus grupos de alunos, né, que eles fizessem isso e eu convido vocês a fazer também. Há 7 anos atrás, aonde você estava?
que aconteceu na sua vida, né? O número místico, né? O 7 ele tem uma representação muito grande. Mas há 7 anos atrás, nós estamos num ciclo, entende? Que é muito parecido. E todos os Uau. grupos de exercício têm entendido que existem semelhanças do lá e do aqui, né? Então, nós estamos dentro de uma espiral, sempre. Sempre. Então, por mais que você se sinta com essa sensação de invalidação, de não utilidade, né? A depressão ela tem muito a ver com isso na minha leitura. Você não se sente útil, você não se sente útil para ninguém, porque ninguém te liga, ninguém te olha, você não tem vontade de trabalhar, você não tem vontade de fazer nada, né? Então, assim, te imobiliza, do ponto de vista emocional, isso te imobiliza muito. Então, baixa essa frequência do fazer, né? Sai dessa frequência de que eu tenho que fazer para ser alguém. Busca dentro de ti um olhar amoroso pelo teu percurso. Tem muita coisa que você foi, que você é, desde o dia que tu começou a respirar nessa vida. Entende? Assim, no dia que tu começou a respirar, você já era bacana para alguém. Para teu pai, para tua mãe, independente se conheceu, se não, mas é você para você. Então começa a olhar essa história e eu convido, faz esse exercício dos 7 anos. Se você gosta de escrever, coloca, né? Eu adoro, né? Sou a doida dos cadernos, dos diários, como a Soraya, por isso que eu vi o vermelhinho dela. Adoro também. Escreve, coloca lá que cursos tu já fez, ou que tu gostaria de fazer, pessoas que você conheceu, cidades que você foi. Faz esse painel, entende? Olha para o painel. Porque se você ficar olhando só para o que está acontecendo aqui, assim, que né, no dia 20 de março a minha vida despencou, minha empresa, não sei o quê, eu tenho conta para pagar, muita coisa aqui. Tua vida não te resume aos últimos 30 dias, gente. Entende? E sai desse lugar, né? Eu ouvi uma metáfora num artigo, na semana passada, que dizia assim: todos nós estamos nesse momento como se estivéssemos numa estação de trem, com um ticket na mão. E aí vem muito dessa ideia, né, de que algumas pessoas sabem andar melhor num lugar que nunca teve, né, sabem se direcionar melhor na vida e outras não. Então, assim, todos estamos nessa estação. Ninguém tá fora. Todo mundo tem um ticket, entendeu? Que tem um número, um caminho e um percurso. Quem já teve em grandes estações já viu aquele movimento frenético, né? Muita gente entrando, muita gente saindo, um trilho, muita coisa, enfim. Como que é um trem? Um trem, ele começa devagar. Ele não começa a andar já na velocidade máxima. Ele começa, vai ganhando ritmo, enfim. E até alguns filmes brincam, né? Que muitas vezes as pessoas podiam pular de vagão, né? E quando ele começa a andar devagarinho, você consegue correr e entrar num outro vagão, enfim, trocar de vagão. Então, esse momento que a gente está agora, que é o mês 2, né? Como eu disse, do ano do sol, o vagão ainda está devagar. Mas você tem seu ticket, ele ainda está devagar. Você ainda pode pular de vagão, você ainda vai poder trocar. Mas daqui a pouco vai estar rápido, né? Então, assim, você vai escolher um trilho, vai andar nesse trilho. Então, o quanto que tu pode trazer uma coisa nova para tua vida, sem ficar olhando muito para os vizinhos, porque senão você vai ficar pulando, né, devagar o tempo inteiro e não vai focar no que você precisa fazer, mas escolhe com a tua essência o que que é esse valor para ti nesse momento. Eu achei essa metáfora incrível, porque tem pessoas que têm muita desordem, desorientação mesmo, né, do esquerdo, do direito, do que vai para frente, vai para trás, enfim. E é um pouco a sensação do que a gente está vivendo agora, de uma desordem, né? Mas alguma coisa nos guia, alguma coisa está nos conectando a todos. Não é à toa que foi uma pandemia que pegou a todos. E se a gente olhar do ponto de vista de mapa cartográfico, enfim, né, afetou mais o meio, né? Todo o meio do mundo é onde nós temos mais a incidência dos casos ou das situações. Então, o que que isso fala, né? Pegou o meio por quê, né? Eu me faço essa pergunta, né? Já me fiz ela muitas vezes. Por que que pegou mais o meio, né? Claro que vão vir respostas, né? Ah, é mais quente, mais frio, sei lá. Né? Do ponto de vista metafísico, eu olho com outros olhos, né? Então, olhem para a vida também num outro ponto de vista, num outro olhar. Busca ser importante para uma pessoa na tua vida. Você não precisa
20, 30, 5 mil amigos, como eu digo, 60 mil seguidores. Procura ser importante para uma pessoa. Se você sair desse momento com uma pessoa bacana na tua vida, que você fez uma conexão e tem autenticidade nisso, tá ótimo, sabe? Tá super bacana. Você saiu com algo dali. Não precisa sair com 200 aulas de yoga e sei lá o que mais enlouquecidamente. Se isso serve para você e tem conexão contigo, no ano do sol, né? Como eu digo, ok, beleza, vai funcionar, você vai seguir, teu coração vai te guiar. Mas se não é isso, não fica forçando, porque casos, principalmente clínicos de depressão que eu atendo, né, sempre com o apoio de algum psicólogo, né, porque eu não tenho formação em psicologia, eu sempre digo, né? Busca uma coisa para você, busca uma coisa nova para você, busca uma coisa na tua vida, porque são pessoas que muitas vezes estão melancólicas ou estão naquele sistema de eu deveria, porque eu deveria, vivendo um futuro, né? E oscilando a vida entre depressão e ansiedade, né? Para fugir da onde? Para fugir da onde está agora, para fugir dessa ação que precisa ser feita agora. Né? Então, o agora, ele não é, me vem a expressão em inglês boring, né? Ele não é chato. Ele é exatamente a peça para você virar tudo isso. Né? Então, eu sinto assim, aceita, olha a tua realidade, olha o que é possível. Né? Então, a ideia da criança, ela traz essa ideia. Agora, se você se polariza, se você é uma pessoa que tudo que entra na tua vida tem que entrar num escaninho do certo, do errado, do preto, do branco, do céu, do inferno, sei lá eu quais são os escaninhos, né? Enfim, vai ser mais difícil. Vai ser uma coisa que para você vai ser difícil, porque você perdeu os escaninhos agora. Então, vai botar onde? Então, busca o neutro, né? Não é fácil, eu não estou falando que é uma coisa fácil, isso é uma rotina para mim ficar saindo desse lugar, né, de polaridade, mas é buscar um entendimento, uma compreensão maior, uma autocompaixão, né? O sofrimento é opcional, eu sempre digo isso, as situações elas podem ser difíceis, mas o sofrimento ele é opcional. Você pode escolher outra coisa, né? Sem ser passivo, sem ser uma pessoa que, sei lá, não olha para as coisas, não estou falando disso, né? Sou bem realista nesse ponto. Mas busca menos essa polaridade, né? Entrar menos nessa frequência de não, mas isso é... Calma, respira, como eu gosto de dizer, né? Respira, traz o ar no peito, né? Desce ele até a barriga, coloca a mão na barriga, percebe teu corpo. Já ajuda também bastante. Uau, Lizzy, que coisa maravilhosa ter esse momento contigo. Eu não sei se tu percebeu, mas já passou, estamos quase em 1 hora de papo. Tu vê como o tempo é realmente relativo. E só para a gente fechar, assim, depois eu quero fazer alguns convites para o pessoal que está aqui nos ouvindo. Eu vejo que é um chamado para as pessoas que decidiram existir nesse momento, né? Acho que a gente tem uma missão de construir literalmente o novo mundo. Tens alguma mensagem sobre esse sentido? A gente não combinou isso, tá, gente? É assim. Só pra vocês saberem, eu trouxe um poema, eu quero ler um poema. A gente não combinou isso, pelo menos não de modo consciente, né, Soraya? Mas enfim, eu quero ler um poema da Jennifer Wellwood, né? Ela é uma espiritualista, uma psicoterapeuta formada pela Universidade de Stanford. Ele é um poema bem conhecido, enfim, ele se chama Incondicional. Eu gostaria que vocês escutassem isso com a alma, né, de vocês e não com o cabeção, tá? Então ele diz assim: querendo descobrir a solidão, descubro conexão por todas as partes. Virando meu rosto ao temor, encontro o guerreiro que vive dentro. Abrindo-me a minha perda, ganho o abraço do universo. Rendo-me ao vazio. Encontro plenitudes sem limites. Cada situação da qual fujo me persegue. Cada situação que dou as boas-vindas me transforma. E ela mesma se transforma, em sua essência, joia radiante. Eu me curvo a quem fez isso.
perante o arquiteto desse jogo mestre. Jogá-lo é delicioso. Honrar sua forma, verdadeira devoção. Gratidão. Uau. É a mensagem que eu quero deixar para vocês. Bem, Lizzy, tem palavras que às vezes... As palavras, elas limitam, né? A sensação, a emoção, a gratidão. E eu queria fazer um convite aqui, pessoal, a todos que estão conosco. Compartilhem com quem vocês conhecerem e que sentirem que pode ser uma mensagem importante para essas pessoas ouvirem. Eu digo que nós, educadores e terapeutas, sim, porque eu também sou terapeuta, assim como a Lizzy, porque educar também é curar, a gente é conectado com uma missão. Então, quando a gente fala, não somos nós estamos a serviço da vida. Então, tem coisas que muita gente nem se preparou, como isso que a gente falou agora, né, Lizzy? E as coisas saem. E essa é a função da educação. Então, como é muito a nossa missão, né, Lizzy, assim, refletir sobre o que é o futuro da educação das nossas crianças. Crianças e crianças adultas. Então, gratidão, Lizzy, por tudo que tu compartilhaste. Realmente, assim, o tempo é relativo contigo nessa força de alma e de presença. Quero agora, vamos para as coisas práticas, temos 2 minutos. Para aqueles e aquelas que quiserem, eu sugiro muito os trabalhos terapêuticos da Lisiane, sempre me ajudaram e me ajudam muito. É uma das áreas que eu procuro para me fortalecer, porque a gente precisa de ajuda e precisa de amigos. E muito obrigada por ser minha amiga nessa caminhada, Lizzy, que eu sei que é de outras vidas. E fica aqui também o convite, que nesta quinta-feira temos o Cineim da Sonata sobre o filme Coach Carter, que está no Netflix também, e falaremos sobre educação. Olha que interessante a temática da educação emergindo. E no domingo, Lizzy, minha amiga, eu estarei com uma pessoa muito especial, que eu conheço ela há 38 anos, que é minha irmã. E ela é educadora, ela está aqui conosco nos assistindo. O César, meu amor, está aqui também nos assistindo. Mariana Schutel, minha irmã, ela reside no Canadá, é especialista em educação bilíngue infantil. Ela teve experiência na Austrália, Portugal, Brasil, agora no Canadá. Ela é uma educadora, assim, nata na parte pedagógica. Não terminou ainda. E ela vai dar dicas de como lidar com as crianças nesse momento. Temos 1 minuto restante. Então, domingo fica o convite. E para aquelas mulheres que não se inscreveram, estamos com o nosso curso online da Sonata sobre liderança feminina. Só acessar no link da bio, gente, é um curso imperdível, 8 encontros comigo e com a Natália Leite. Vamos falar sobre a força da liderança feminina, que é o presente e o futuro. Todas as nossas dicas de carreira que a gente nunca recebeu. Fica o convite, Lizzy, muito obrigada. Quer dar uma palavra final? Temos 1 minuto. O tempo até a oportunidade de estar com vocês também, né? Fica aqui o convite para vocês acompanharem também meu trabalho, né? No meu Instagram ou ao vivo, quando for possível. Senão eu estou fazendo tudo online nesse momento, né? Já usava essa plataforma, estou usando mais ainda. Então, é muito bom estar contigo sempre, é muito bom estar com o time Sonata sempre. É uma empresa espiritualizada, humanizada, né? Em todos os sentidos. Então, é uma honra estar aqui sempre, com certeza. Gratidão. Um beijo enorme, pessoal. Um beijo para vocês e bora resgatar essa criança interior. Boa noite, Lizzy. Boa noite, pessoal.